Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês esta noite, compartilhando uma mensagem muito atual nos dias de hoje, em função do momento que o nosso planeta vive. Nosso planeta hoje está na condição de um mundo de expiação e de provas, caminhando rapidamente para uma condição de regeneração. Mas até chegarmos a essa outra fase, até encerrarmos esta fase de expiação e prova, muitas coisas acontecem no mundo, muitos acontecimentos dolorosos, como a gente pode presenciar através dos meios de comunicação. Então, este capítulo do Evangelho, um capítulo extremamente rico, eu diria para vocês que se a gente lesse esse capítulo com bastante atenção, a gente veria nele, traduzido nele, o resumo da doutrina espírita. Por ser um capítulo muito rico e extremamente grande, não é possível a gente abarcar todos os tópicos deste capítulo. Então eu selecionei alguns itens para nós conversarmos. O capítulo 5º do Evangelho fala sobre bem-aventurados os aflitos. E quem de nós, nos dias de hoje, não sente uma aflição? A aflição, ela pode ser proveniente do momento atual, da vida que nós temos agora, encarnados, e criamos uma série de situações que nos deixam aflitos, perplexos, como também pode ter uma causa em vidas anteriores, aquilo que nós chamamos de expiação. A nossa responsabilidade é extremamente grande, porque nós somos os artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Então, nessa primeira parte, nessa primeira tela, Jesus diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Esta mensagem, esta bem-aventurança está contida no capítulo de Mateus. À medida que eu for falando, vocês podem ir lendo, e outras telas depois eu vou colocar. Então Jesus nos diz o seguinte, que a consolação, ela não virá nessa vida. As bem-aventuranças virão em vidas futuras. Mas para isso, nós temos que nos modificar. Como eu disse, nós somos os artífices da nossa felicidade ou infelicidade. Um exemplo disso, a ganância, o ciúme, a inveja, o ódio, as relações que não são pautadas pelo respeito, pela ética, pelo amor, mas apenas pelo interesse, o interesse do dinheiro, o interesse da posição social. Todas essas coisas que nós vamos plantando no caminhar, na nossa evolução, nós colheremos no futuro. Se hoje nós nos deparamos com uma série de problemas, é porque no passado nós plantamos esses problemas. E Deus, na sua misericórdia infinita pelas suas criaturas, através das sucessivas vidas, das reencarnações, permite que nós resgatemos esses erros cometidos no passado. Então depende de cada um de nós, depende da nossa postura, aliviarmos, plantarmos uma boa semente, evitando com que a nossa vida seja algo desastrado. Porém, tem problemas que nós enfrentamos hoje, que nós chamamos de expiações, coisas, aquelas provas que são impostas, né? Alguma coisa que nós fizemos, da qual nós não podemos escolher muito, não podemos escapar. Um exemplo, uma doença física. Uma pessoa, uma criança nasce com um problema sério de saúde.
Qual o problema? O que ela fez de errado nesta vida para ter vindo numa condição assim? A perda de um ente querido, uma fatalidade da natureza que pode nos acometer. Que culpa nós temos? Nesta vida podemos não ter feito nada, mas em conjunto, em coletividade, podemos ter contribuído para que hoje muitas coisas acontecessem. Então tem os problemas que nós nos defrontamos, que são as provas da vida atual, geralmente fruto da nossa má condução, assim como as expiações, que são frutos de coisas que fizemos no passado e estamos resgatando. Mas isso é justo? Com certeza é. Se Deus é justo, toda causa é justa. Então vamos falar um pouquinho da justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. As vicissitudes, ou seja, os problemas da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Ninguém há de pensar que o Criador gostaria de nos ver sofrendo. Deus não nos criou para isso. Então, se nós estamos resgatando alguma coisa, é em função daquilo que fizemos, e pela misericórdia, Deus permite que venhamos novamente, numa nova proposta de vida, resgatar tudo aquilo que fizemos. Se Deus é justo, aquilo que estamos colhendo também é justo. Causas atuais das aflições. É aquilo que eu acabei de dizer para vocês, né? Remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos deles são a consequência natural do caráter e da conduta presente do homem. O orgulho, a inveja, a raiva, o ódio, a revolta, tudo isso são coisas que vão comprometendo o nosso caminhar. As causas anteriores, como eu disse, perda de seres queridos, acidentes que ocorrem, que a gente não tem a menor participação disso, são coisas do passado que também influenciam na nossa vida atual. Reveses de fortuna, flagelos naturais, enfermidades de nascimento, como eu mencionei. Agora, para isso, Deus, que é perfeito, o que Ele nos concede também? O esquecimento do passado. Imaginem vocês, na nossa família, no nosso núcleo familiar, a gente convive às vezes com pessoas que a gente não sintoniza, não sabe nem porquê. E é ótimo que seja assim. Talvez se soubéssemos, o nosso lar se desfaria de imediato. Talvez a esposa, o marido, o filho, o pai e a mãe sejam um inimigo do passado. E se todas essas lembranças viessem à tona, viessem à nossa mente, vocês imaginam o que seria do nosso lar? A mãe que recebe um filho e aquele filho, porventura, teria sido um desafeto seu no passado. Como é que aquela mãe iria criar aquela criança, doar todo o amor necessário, encaminhar aquela criança para a vida? Então Deus, que é perfeito, concede a nós o esquecimento do passado, para que a gente possa, através de uma nova encarnação, começar a escrever uma nova história da nossa vida. Motivos das resignações. Tudo isso que nós passamos, essas aflições, as angústias do dia a dia, Jesus nos ensina nesse capítulo que nós devemos vivenciar com paciência, com calma, extraindo desses fatos, desses acontecimentos, tudo aquilo que possa nos engrandecer, que possa nos amadurecer, nos colocar no verdadeiro caminho do amor. Porque sofrer, se revoltando contra o Criador, além da pessoa agravar a sua condição, quer dizer, além dela ter que passar por aquela prova, aquela expiação, se ela viver tudo aquilo de uma forma extremamente revoltada, o seu problema se agrava em muito.
Então, Jesus nos ensina que a compensação que espera aqueles que sofrem é a resignação que faz abençoar o sofrimento, é o prelúdio da cura, ou seja, a resignação, a aceitação daquela situação, daquela condição, já é o começo do processo da nossa cura. Considerem-se felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas. As dores suportadas pacientemente poupam séculos de sofrimento na vida futura. Então, se nós temos a nossa carga de provas, de expiações, vamos tentar, na medida do possível, das nossas forças, dos nossos entendimentos, passar por esses problemas, tentando com uma religiosidade no coração, porque isso ajuda demais a compreender a situação, os problemas. E isso, essa forma de aceitar essas dificuldades, vão poupar de nós muitos sofrimentos. Porque aquele que se revolta, ele agrava os seus problemas. Então, Allan Kardec, na questão 933 do Livro dos Espíritos, ele já tinha essa preocupação em relação aos nossos problemas. Então, veja só que pergunta inteligente e importante ele fez aos espíritos. Eu fiz questão de traçar, porque veja só, se o homem frequentemente é o artífice, quer dizer, é o criador dos seus sofrimentos materiais, não ocorre o mesmo com os sofrimentos morais? Lógico, sem dúvida. Os erros que nós cometemos, eles não são só apenas de ordem material. Muitas vezes nós cometemos erros que podem não envolver nada do aspecto material, financeiro, porém, envolvendo sentimentos, às vezes é até mais grave. Então veja a resposta, mais ainda, porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da nossa vontade. Porém, aqueles que não são materiais, são morais, como o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas essas paixões torturam a nossa alma. Veja só como nós somos os criadores, muitas vezes, né, ou na maioria das vezes, da nossa própria problemática. Instruções dos Espíritos: bem e mal sofrer, e a felicidade não é deste mundo. O bem e o mal sofrer é aquilo que eu estava dizendo agora para vocês. É aceitar de uma forma resignada. Resignada, a gente precisa entender que não é de braços cruzados, não é sentar e apenas chorar e lamentar. Até tem esse momento. Logo após o episódio, seja lá o que aconteceu, é muito normal a gente fazer isso. A gente chora, a gente extravasa. Primeiro, às vezes, a gente fica imaginando, mas por que eu? Por que isso aconteceu comigo? Porque nesse momento difícil, Deus me abandonou. Enfim, primeiro vem aquele momento meio de raiva. Mas depois que isso passa, qual deve ser a nossa postura? Não essa de continuar se lamentando, mas de levantar a cabeça e seguir em frente e para o alto, com determinação, com disciplina, com coragem, com amor no coração. Só dessa forma é que nós vamos poder passar por aquela experiência sofrendo, porém sofrendo de uma maneira mais amena, sem tanta revolta, sem tanta dor. Então, quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referiam àqueles que sofrem em geral. Todos nós sofremos, do mais poderoso e o mais rico, ao mais pobre e ao mais humilde. Às vezes a gente vê uma pessoa, aparentemente muito bem, um sorriso, uns lábios, uma situação financeira adequada, mas muitas vezes a gente não sabe o drama que aquela pessoa está vivendo. Que circunstância que é aquele riso, que é aquela situação que ela aparenta estar vivendo, muitas vezes por dentro essa pessoa está morta, ela está com o coração machucado. Muitos
se suicidam, que às vezes a gente até fica sabendo, fala, mas como uma pessoa estava tão bem posicionada, com um bom casamento, com os filhos, os negócios, o que aconteceu? A gente não é capaz de avaliar o drama que aquela pessoa estava vivendo. Então todos nós, independente de condição social, cultural, todos nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades. Porém, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-las ao reino de Deus. Muito bem. Diante disso, nós nos perguntamos, e a felicidade então? Nós estamos aqui num planeta vivendo um momento de provas e expiações, então a gente tem que se conformar apenas e tão somente com os episódios tristes, dolorosos, né? O planeta Terra, nessa situação que nós estamos, ele comporta uma felicidade possível, não a felicidade plena. E se nós formos ler no livro dos Espíritos, tem uma pergunta que fala a respeito da felicidade. E os Espíritos dizem para nós que dentro do possível, nessa situação de encarnados, se nós temos o necessário para viver a consciência tranquila e a fé no futuro, nós já podemos sentir a felicidade. O grande problema é que as coisas ao entorno de nós, as coisas materiais, nos envolvem de tal maneira que às vezes a gente fica lutando desesperadamente por coisas impossíveis naquele momento e muitas vezes desnecessárias, agravando o nosso sofrimento e as nossas aflições. Então, nem mesmo a reunião da fortuna, da juventude e do poder, que são três coisas que no mundo encarnado as pessoas correm atrás: poder, dinheiro e juventude. Olha que três coisas, né, juntas seria uma maravilha. Nem mesmo isso pode assegurar a felicidade plena. Neste mundo, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e de decepções. É fácil concluir, portanto, que a Terra é um lugar de provas e expiações. Mas está mudando. Então, Kardec, também na sua inteligência, ele faz, na questão 921 do Livro dos Espíritos, ele faz essa pergunta aos espíritos: concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada, mas até lá, cada um pode se garantir uma felicidade relativa? Novamente ele diz: frequentemente o homem é o artífice de sua própria infelicidade. Mas praticando as leis de Deus, ele tem como se poupar dos males e chegar a uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência grosseira. Que, em poucas palavras, é o que eu acabei de dizer para vocês: a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Mas Jesus, aquele que disse: antes que a terra fosse, eu já era. Ele que construiu essa casa para nós, a pedido de Deus, amando de Deus, ele construiu aqui esse planeta escola, para nos receber e nos encaminhar. Então, nos nossos momentos mais profundos de aflição, a gente deve sempre lembrar do Mestre, do seu exemplo, por tudo que ele passou, as lições que ele deixou para nós, com esse pensamento, que é uma das coisas mais lindas, eu pelo menos já li, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus é o farol que nos ilumina, é o braço forte que nos ampara, é o ombro amigo aonde podemos chorar e encontrar força nos momentos de aflição. Então, que o Mestre Jesus, os seus ensinamentos,
que estão neste livro, devemos segui-lo em todos os seus ensinamentos, porque aqui todos eles são de ordem divina. Eu vou passar para vocês agora uma mensagem que eu peguei do YouTube, que fala exatamente a respeito. Alan, você me ajuda aqui, que esse computador aqui eu não entendo muito bem. Que fala exatamente, é uma mensagem de Emmanuel, que fala exatamente sobre a aflição. Uma mensagem muito bonita. Vai. Vamos ter fé. Olha aí. Isso. Serviço impraticável. Outros proclamaram semelhante afirmativa referente ao encargo que te pesa nos ombros. O Senhor, porém, te chama a executá-lo, ciente da tua capacidade. Tentação invencível. Vozes diferentes formularam a mesma observação na crise interior que escalda o pensamento. Todavia, o eterno amigo te permite experimentá-la para que lhe extingas o magnetismo calamitoso. Parente difícil, opinião idêntica foi lançada por afeiçoados diversos diante do coração querido que te incomoda no lar. Entretanto, o excelso benfeitor te colocou na equipe doméstica, a fim de que o ampares na provação que lhe agrava a existência. Companheiro obsediado, conceituação análoga está sendo mantida por muita gente perante o amigo que te propele a constantes desgostos. O mentor infalível, contudo, te envolveu na luta que desgasta muito rápido. Todas as dificuldades no mundo, sejam grandes inquietações ou de sabores pequenos, constituem lição e trabalho simultâneos a que nos convida o Divino Semeador, para que se intensifique na terra a seara da libertação de todos os valores do Espírito. Bem-aventurados os aflitos, disse Jesus. Os aflitos bem-aventurados, porém, não são simplesmente aqueles que choram e sofrem, deitando críticas e queixumes. E sim aqueles que recebem as tribulações e dores transitórias da vida por benditas e honrosas oportunidades de servir, com o Cristo de Deus agindo com bondade operosa e paciência incansável na vitória do bem.
que essa lição de hoje do Evangelho, esses tópicos que nós tivemos a oportunidade de explanar um pouquinho, nos ajude no nosso dia a dia. E que as mensagens confortadoras de Jesus estejam sempre no nosso coração, a guiar a nossa caminhada rumo ao infinito. Muito obrigado, boa noite a todos.